Bem-vindo ao podcast do Clube do Livro Paraty. Desde um café em Paraty, lá em 2019, seguimos juntos numa jornada de leitura, amizade e descobertas. Cada encontro uma história, cada livro um novo mundo. Para nós, para ti e para quem mais quiser embarcar nessa viagem literária. Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco em Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. Um livro... Uau! Né? Nossa, fundamental. Totalmente. É aquela obra impressionante onde a Yourcenar basicamente entra na cabeça do imperador romano Adriano, já velhinho, sabe? No fim da vida, escrevendo uma carta enorme, quase um testamento. Exato. É uma carta para o sucessor Marco Aurélio, mas é muito mais do que isso, né? Muito mais. A gente tem ali um Adriano idoso, doente mesmo, olhando para trás, para o próprio passado. E a nossa ideia aqui hoje é tentar captar, destilar aquelas reflexões mais profundas que ele constrói para ele. Sobre poder, vida, morte, legado, essas coisas todas. Vamos desempacotar isso juntos. Bora lá. É um material riquíssimo. Com certeza. Logo no começo, né, Adriano já encara a própria finitude de um jeito muito direto. Ele descreve a velhice como como ele chama, uma derrota aceita. É forte essa expressão, né? Uma derrota aceita, já dá o tom. Totalmente. E aí vem a decisão de escrever para o Marco Aurélio. Ele diz que não é para vaidade, nem para criar escândalo, nada disso. É mais uma tentativa de conhecer-me melhor antes de morrer. Quase uma urgência, né? Sim, uma urgência existencial. E ele mesmo pondera sobre como fazer isso, como se conhecer. Isso. Ele menciona os caminhos, né? O autoexame que ele acha o mais difícil e perigoso. O que faz todo sentido, né? Olhar para dentro sem filtros. Exato. Aí tem observar os outros e também os livros. Tem aquela frase ótima. A palavra escrita me ensinou a escutar a voz humana. Lindo isso. É fascinante porque Yourcenar usa justamente a proximidade da morte como um gatilho, sabe? Para forçar essa introspecção num homem que foi, acima de tudo, um homem de ação, um construtor, um administrador. Verdade. E ele mesmo admite a dificuldade, né? Diz que o autoconhecimento dele é obscuro interior. É quase um reconhecimento da impossibilidade de se capturar por completo. E tem o ceticismo dele sobre o que a gente pode realmente saber dos outros. Ele fala algo como, na tradução que a gente leu, quase tudo que sabemos do próximo é de segunda mão, né? Sim, lembro disso. E também sobre a história escrita. Os escritores mentem. Isso já define o tom. É filosófico, é introspectivo e, de certa forma, até meio melancólico, né? A busca pela verdade interior acaba sendo o único caminho que resta, mesmo que seja um caminho incerto. E essa busca, essa introspecção toda, ela se estende para a reflexão sobre o poder, né? O que é muito interessante vindo de um imperador. Com certeza. Ele chega a pensar, a se questionar se valeu a pena trocar talvez uma felicidade mais simples pelo peso do império, sacrificar a vida pessoal. Essa dúvida é muito humana, né? Mesmo para um imperador. Muito. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra um senso de dever, assim, muito forte. A tarefa de reorganizar prudentemente o mundo. Essa frase é chave. Sem dúvida. E a ideia de ser um funcionário do Estado, não um César mitológico, todo-poderoso e desconectado. Isso é muito marcante no texto. Como é que isso se reflete na prática do governo dele, na visão da Yourcenar? Olha, essa visão de funcionário do Estado é, para mim, central na construção da personagem pela Yourcenar. Ela o retrata como alguém que tenta impor uma racionalidade, sabe? Uma ordem quase administrativa no meio do caos que era o mundo antigo. Entendi, uma gestão, né? Exato, uma gestão. Ele lida com as pessoas de um jeito muito pragmático. Ele reconhece as falhas, as limitações humanas. Tem aquela citação, não despreza os homens, los sevanos, ignorantes, algo assim na versão que a gente viu. Sei qual é. Mas, mesmo sabendo disso, ele busca cultivar aquelas virtudes que possuem em cada um. Tentar usar o que as pessoas têm de bom para o bem maior, para o Estado. Faz sentido. E aqueles ideais que ele colocou nas moedas? Humanitas, felicitas, libertas? Pois é. Esses ideais, humanitas, felicitate, libertas, eles parecem menos uma utopia distante e mais um programa de governo mesmo.
Uma tentativa de dar forma, de dar um propósito para o poder gigantesco que ele tinha. Tipo um norte. Um norte, exatamente. Buscando o que ele chama de a imensa majestade da paz romana. Mas é claro que existe uma tensão ali, né? Uma tensão constante entre esse idealismo pragmático, essa busca por ordem, beleza, justiça e a natureza muitas vezes brutal do poder imperial em si. Não é simples. Não, imagina. E falando em ideais, em beleza, a paixão dele pela cultura grega é outro ponto fundamental no livro, né? Ah, sim. O helenismo dele é fortíssimo. Ele admira demais a forma como os gregos souberam, como ele diz, mostrar em um corpo imóvel a força e agilidade latente. Aquela coisa da estatuária, da perfeição formal. É a busca pelo ideal estético, né? A beleza como um valor quase supremo. Exato. E claro, isso leva a gente direto para a figura de Antino. A forma como Iocionar narra a perda dele é devastadora. Nossa, sim. A dor ali é palpável, você sente lendo. Mas a reação dele, a deificação de Antino, vai muito além do luto pessoal, né? Como assim? É um ato de poder imperial, entende? É ele usando toda a máquina do império para tentar inscrever uma memória privada, um amor pessoal, na eternidade pública. Uau! Nunca tinha pensado exatamente nesses termos. Ele usa templos, estátuas, cidades com o nome de Antino. É uma tentativa de usar a estrutura do poder para lutar contra a efemeridade, contra o esquecimento, contra a morte. É uma forma de imortalizar, né? Exatamente. E o interessante é o contraste disso com o próprio ceticismo do Adriano sobre a imortalidade da alma. Ele mesmo diz que a alma não lhe parecia mais imaterial que o calor do corpo. Verdade, tem essa passagem. Tá? Então é como se ele buscasse para o outro, para o Antino, uma imortalidade na qual talvez ele mesmo não acreditasse para si. Mostra como o poder tenta, desesperadamente dobrar a realidade da morte. Mesmo que ele reconheça, lá no fundo, como a Iocionar coloca, que aquele Deus não me pagava ao viviente perdido. A dor continua ali. Que complexo isso. E ele próprio, né? Ele encara a morte de frente no final, com uma lucidez que chega a ser fria. Tratemos de entrar na morte com os olhos abertos. Essa aceitação final, mas uma aceitação ativa, consciente. Não é resignação passiva. Não mesmo. E no fim, a preocupação com o legado, com a continuidade do império, se manifesta de um jeito muito particular. Na escolha dos sucessores por adoção. Antonino Pio, depois Marco Aurélio. Exato. E ele justifica isso dizendo que não é o sangue o que estabelece a verdadeira continuidade humana. Isso é muito forte para a época, né? Rompendo com a ideia de dinastia puramente de sangue. Muito forte. Essa escolha pela adoção reforça totalmente a ideia de continuidade baseada no mérito, na capacidade, na sintonia com o projeto dele de império. É a visão do funcionário do Estado de novo, né? Escolher quem pode manter a máquina funcionando bem. Faz todo sentido. E essa reflexão final sobre o legado, sobre como a história vai se lembrar dele, sobre o que fica, isso se conecta diretamente com o próprio ato de escrita da Iocionar. Como assim? Ao dar voz ao Adriano, ela não está só recriando um passado, uma figura histórica. Ela está explorando a própria natureza da memória. Como a gente constrói a imagem de alguém depois que essa pessoa se vai. Como a identidade é moldada póstumamente. Entendi. É uma meta-reflexão quase. De certa forma. E o próprio Adriano da Iocionar parece ter consciência dos limites disso. Mesmo ele, o imperador todo-poderoso, reconhece que não dá para controlar totalmente a memória. Ele nota que, diferente de um calculista que pode corrigir os erros num plano, a natureza prefere voltar a começar desde l'argila. Tipo, a história segue seu curso, novas gerações reinterpretam tudo. Nossa, profundo isso. Então, quando a gente fecha o livro, fica com esse retrato, nossa, multifacetado demais, né? Tem um administrador pragmático, super racional. E o filósofo melancólico, lidando com a finitude. Tem o esteta, o apaixonado pela beleza, pela Grécia. Um amante que sofre a perda de forma avassaladora. E, no fundo, um homem tentando dar algum sentido para a própria vida, para a própria passagem pelo mundo e para esse império gigantesco que ele comandou. Uma figura de poder que parece absoluto, mas que é forçado o tempo todo a confrontar os limites do humano. Exato. E talvez o ponto mais instigante que a Iocionar nos deixa, através desse Adriano,
tão bem construído seja justamente esse paradoxo, sabe? Qual paradoxo? O paradoxo de um homem que dedicou a vida inteira a construir, a organizar, a deixar marcas, marcas duradouras no mundo. Seja em leis, em edifícios, estradas ou até na divinização de um amor perdido. Sim. E que, ao mesmo tempo, lá no íntimo, reconhece a natureza totalmente transitória de tudo isso. Inclusive de si mesmo, da própria memória. A tensão entre o desejo de permanência e a consciência da impermanência. Essa tensão, talvez seja essa a verdadeira memória de Adriano que a obra nos lega para pensar. Essa luta constante entre querer deixar algo que dure e aceitar que no fim tudo passa. Fica a reflexão, né?